Iremos conversar agora sobre o sono, o sonho, e isso nos dias atuais da nossa encarnação. Como está influenciando, como influencia, como pode ser determinante muitas vezes nos dias atuais da nossa encarnação. Não iremos entrar muitos em detalhes nas classificações do sonho de acordo com o desprendimento, mas dou a dica para vocês olharem na Revista Espírita, que foi lá onde eu achei mais didático do nosso irmão Allan Kardec, na Revista Espírita de 1865, em julho de 1865. Inclusive está disponível, você encontra fácil na internet para baixar. E lá você vê as subdivisões dos sonhos bem direitinho, de acordo com o desprendimento, de acordo com o nosso apego à matéria, aos dias aqui, o que está acontecendo no dia a dia. Mas o nosso foco vai ser sobre a ação mental de vibração interna, do nossa transformação íntima, do desenvolvimento da nossa mediunidade, da intuição. E para tanto vamos iniciar com a citação do nosso irmão Leon Denis. Vejam que interessante que nos traz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se nos fosse possível abranger com o olhar toda a extensão de nossa existência, reconheceríamos que o estado de vigília está longe de constituir-lhe a fase essencial, o elemento mais importante. As almas que de nós cuidam servem-se do nosso sono para exercitarem-nos na vida fluídica e no desenvolvimento dos nossos sentidos da intuição. Vamos aqui dar uma pausa, para a gente, da imagem, para a gente refletir. A vida fluídica, que Leon Denis está se referindo, é a vida no plano espiritual. É quando estamos no mundo espiritual, quando nos libertamos momentaneamente das amarras do corpo físico, das restrições vibráteis do corpo físico, nos desvencilhamos um pouco, mas estamos ligados, claro. E essa é a vida fluídica, vamos trabalhando junto com os irmãos espirituais este momento na vida fluídica e também, ao mesmo tempo, aguçando, mudando o padrão vibrátil perceptivo dos pensamentos que provém do mundo espiritual ou provém de outros irmãos, A nossa intuição, que é esse contato mental vibrátil que nós temos pelas correntes dos pensamentos, que já discutimos um pouco isso. Então, nesse momento do sono, acontece isso, esse nosso contato com o mundo espiritual e com a intuição. Mas vamos terminar de ler a citação do nosso irmão Leon Denis. Então ele continua. Efetua-se então um trabalho completo de iniciação para os homens ávidos de se elevarem. Os vestígios desse trabalho encontram-se nos sonhos. Então, nos sonhos, muitas vezes misturados, o sonho misto, como está lá na referência que eu dei de Allan Kardec, na Revista Espírita, que ele chama de sonho misto, esse sonho que é uma parte dos pensamentos ligados ao nosso cotidiano, e a outra parte misturada, misto, com o mundo espiritual. Aí o que Leon Denis nos fala desses vestígios e se encontra-se nos sonhos, desse contato com o mundo espiritual, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, para ajudar a nosso desenvolvimento. E podemos citar algumas vivências que percebemos, que lemos nos livros de André Luiz, em vários livros aí, que pode-se citar vários. Se eu contar aqui o caso, vocês vão associar a vários livros. Esse momento de ajuste, às vezes um processo obsessivo traz
quem está encarnado, desdobrado, para entrar em contato com o espírito que está influenciando negativamente, aquele processo mútuo de ajuste espiritual do processo obsessivo. Vemos muitas vezes a espiritualidade no momento do sono de quem está encarnado, né? Quem está na vida física, eles trazem, é o momento que ele está na vida fluídica, né? No mundo espiritual, eles trazem para um determinado ambiente justamente com o espírito obsessor, para ali ajustar as condutas dos dois, porque é um processo de ajuste. Outras vezes, nesses momentos de desprendimento, a espiritualidade promove um ajuste, uma organização para uma reencarnação. Então, o pai, a mãe, junto com o futuro filho no mundo espiritual, não é? Os dois desdobrados no momento do sono, eles levam a um determinado ambiente para ter contato com o futuro filho, para ali ajustarem as condutas, o amor, o afeto, a recepção de como ocorrerá e os planos desta encarnação em que todos os envolvidos juntos se ajudam para educar-se mutuamente e aprender a amar mais. A gente também encontra, né, esses momentos, esses contatos, essas vivências no mundo fluídico, no mundo espiritual. Muito, muito importante. Mas tem um detalhe aí que eu não enfatizei muito, que é a intuição, que dá essa percepção do mundo espiritual. Aí vamos lá, agora uma referência em Allan Kardec, para conversarmos sobre esse aspecto da intuição. Nos espíritos encarnados, a vista espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita, e por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Conforme o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília. O nosso irmão Allan Kardec oferece para nós importantes reflexões que, juntando com o que nos disse Leon Denis, vamos aqui refletir sobre um assunto muito importante, a vista espiritual, que está citado aqui por Allan Kardec, que está associado também à intuição, que é a base de todas as mediunidades, é a intuição. Não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso está lá no Livro dos Médiuns, que a base de todas a intuição é a base da mediunidade. Você encontra também, isso aí eu já falei anteriormente, né? No livro de Emmanuel, no livro Roteiro, não vamos aqui repetir, mas a intuição, a base, por que a intuição é a base? Porque é o contato mais sutil, é o contato mente a mente, pensamento a pensamento. E toda mediunidade, ela tem por base o contato mental, o contato através do pensamento. Por isso que a gente diz que é a base. Aqui é que nos coloca essa citação aqui no livro A Gênese, por Allan Kardec, que, de acordo, como vocês vão ver aqui, eu vou repetir aqui, de acordo, conforme o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília. Ele nos dá aqui algumas condições, não é? Conforme o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral. Conforme o grau de desenvolvimento desta mediunidade. Conforme o estado moral e a circunstância, pode se dar no estado de vigília, quando estamos acordados, ou durante o sono. Então, essa percepção espiritual, na verdade, né, estamos falando da mediunidade, que está associado a esse desenvolvimento que vemos na nossa tese, né? Que a gente vem refletindo, que acontece muito durante o sono, esse processo de ajuste, de alteração vibrátil, de evolução
do nosso desprendimento com o corpo físico e a nossa percepção espiritual. Note, olha o detalhe, que essa percepção não é só quando estamos encarnados. Sabemos que o corpo físico obstrui, fecha bastante os canais perceptivos do espírito. Mas essa obstrução, essa dificuldade também ocorre no mundo espiritual. Porque essa visão espiritual está relacionada com o estado moral, com o que nós somos, é que nós conseguimos ver no mundo espiritual. Então, a evolução perceptiva de ondas, de vibrações, está relacionada à evolução do espírito. Estão percebendo esse detalhe? E que isso que eu venho repetindo, né, acontece muito nesse momento do sono. Nesse momento do sonho. E olha o que diz Allan Kardec também sobre este aspecto que iremos desenvolver a partir desta citação e iremos desenvolver outros aspectos do sonho. Mas vamos à citação de Allan Kardec. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode encontrar a causa de certas imagens fantásticas, que nada tem de real em relação à vida material, mas que tem, para o espírito, uma realidade tal que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Essas criações fluídicas do pensamento são tão graves e podem afetar tanto que ele diz aqui que podem até embranquecer os cabelos. E como se dá essa criação fluídica dos pensamentos? Através da vibração do interior da nossa mente, do que nós temos no nosso interior, muitas vezes relacionado com pensamentos densificados, às vezes de obsessores. É isso que iremos estudar aqui. A partir de agora, vamos também ver o outro lado, o processo dos pesadelos. Ainda na Gênese, vamos fazer mais uma citação para fazer essa ponte para a nossa caminhada, para esse entendimento dos ajustes vibráteis da mente. Vamos lá, também na Gênese. As imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento, estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as geram. Vocês estão entendendo a gravidade do que está escrito aqui? Mas vamos explicar. A gravidade no sentido não do impacto, da profundidade dessa informação. É nesse sentido, de como ela é grave, nesse sentido que pode afetar profundamente a todos nós. As criações fluídicas. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo, porque isso é tão importante, porque a partir daí tem muitas informações nesse pequeno parágrafo. Vamos ler de novo. As imagens fantásticas criadas pela imaginação, gravem aí, criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento, ou seja, análogas, né? As criações fluídicas do pensamento, essas imagens fantásticas criadas pela imaginação, ou seja, não são reais, são criadas, imaginadas, mas ela é análoga à criação fluídica do pensamento. Continuando, estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as geram. Então, essas imagens fantásticas criadas pela imaginação estão relacionadas às disposições morais. A partir daí, irmãos, vamos conversar
sobre a importância do ajuste vibrátil da nossa mente para que a gente se mantenha em equilíbrio. Porque o pesadelo que nós associamos como algo ruim, algo que distorce, que transforma o nosso pensamento, e como diz o próprio Allan Kardec, essas imagens, esses momentos do sonho podem ser essas criações da imaginação, do pensamento, podem ser tão fortes que influenciam até no corpo físico, de tanta repercussão que traz para a gente. Vamos conversar agora um pouco sobre essas criações do pensamento, análogas ao pensamento, da imaginação, de onde surgem isso. Essa explicação que eu vou dar agora foi dada pelo Espírito Carlos, espírito que faz parte de um grupo que trabalha com a mente, com os processos mentais, de ajustes mentais, e em uma conversa que tivemos, em um momento que tive um pesadelo, ele deu essas explicações que está relacionado com o que eu falei aqui agora, né? Baseado no livro na Gênese, nas reflexões de Allan Kardec, de Leon Denis. Ele só acrescenta alguns detalhes, um olhar mais específico. Mas vamos lá, vamos caminhar, porque ele ajuda a gente a compreender a importância desse momento para nós. Que na verdade o pesadelo pode ser um processo, e é um processo, de ajuste vibratório. Mas vamos lá, como se dá essas imagens necessariamente, né? Então, vamos dizer que tenhamos dentro de nós, que não vem para a consciência, mas está dentro do nosso interior, em um registro da mente, em um registro mental, ações no passado que teve grande repercussão na nossa vida. Até no momento de hoje. Porque embora a gente não lembre, essas ações que nós fizemos no passado, elas atuam ainda nas nossas decisões. Porque faz parte do nosso processo de elaboração do pensamento, de impulsos de sentimentos, às vezes de impulsos de raiva, de angústia, de depressão, essas ações que nós fizemos no passado. E no momento que dormimos, no momento que entramos nesse momento do estado de desprendimento, como diz Allan Kardec, né? De acordo com o estado moral é que surgem essas imagens fantásticas. Relacionados ao vibrar, ao interior, né? Ao nosso interior, ao que está aqui. Então, se nós temos, por exemplo, um medo muito grande de afogamento, de faca, de arma de fogo, em virtude do que aconteceu no passado, ou que tenha sido, se nós temos agido utilizando uma arma para matar alguém, ou que tenhamos morrido afogados, ou provocamos talvez um assassinato de alguém, algo muito traumático na nossa vida. Isso está aqui, no interior não está ainda trabalhado, não está transformado, essa vibração ainda repercute muito no nosso equilíbrio interno dos pensamentos. Então, quando dormimos, essas vibrações do pensamento muitas vezes se tornam um pesadelo. Não vamos necessariamente lembrar do fato. Não tem necessariamente uma imagem do fato do que ocorreu no passado. Mas essas vibrações provocam uma criação da imaginação, criações fantásticas relacionadas, como diz Allan Kardec, né? Relacionadas ao que está no interior da nossa mente, de acordo com a nossa evolução.
Que evolução é essa? De acordo com o nosso estado mental. E que estado mental é esse? É tudo que nós temos aqui, que está vibrando. Então, essa ação, por exemplo, de termos, vou dar um exemplo só, né, fictício, de termos sido esfaqueados no passado, é tão grave para nós que muitas vezes transformam-se em sonhos, em pesadelos, para ajudar a gente conviver com essa informação que, mesmo que não venha para a consciência, está sendo está tendo muita influência, está tendo muita ação no interior da nossa mente e pode até desequilibrar de forma grave o nosso estado perceptivo quando de vigília. Termos um surto, porque esses desajustes, os transtornos mentais, as distonias mentais, está muito relacionado ao que vibra aqui no interior da nossa mente. Então, esses processos de pesadelo, esses impactos muito grandes que nós temos, essas vivências angustiosas, graves que nós temos, que pode até embranquecer o cabelo, como se refere Allan Kardec, está associado ao nosso passado, ao que vibra no interior da nossa mente. Mas é muito importante. E o exemplo que eu vou dar aqui foi o exemplo que Carlos passou para mim. Ele deu o exemplo dos médicos. Por exemplo, o estudante de medicina, ele precisa ter uma experiência, um contato com os impactos emocionais por exemplo, de um pronto-socorro. Mas ele precisa ter um aprendizado, mas ele não vai ter um aprendizado sozinho. Ele vai acompanhar, isso aí eu estou dando o exemplo do pronto-socorro, mas acontece em várias áreas médicas, né? Ele vai acompanhar um médico, um professor, ser assistente para aprender a lidar com a situação. Não entrar em pânico, não ficar nervoso o suficiente, absorver uma angústia tão grande do sofrimento da pessoa que está ali na frente pedindo o seu socorro, que ele não consegue exercer a sua ação de médico porque está transtornado, emocionalmente transtornado, que não consegue trabalhar para ajudar a quem está na sua frente. Então é preciso um trabalho de ajuste gradativo, muitas vezes, de acompanhar, de fazer estágios assistidos por uma equipe médica, para que gradativamente ele vá entrando em contato, ele mesmo tomando as decisões futuramente sozinho, sem ter um tutor para ajudar ali na condução de suas decisões. Essa segurança acontece devagar. Eu fui dado esse exemplo do médico porque essas vibrações, se a gente não souber lidar com ela, que vem aqui no interior da nossa mente, desequilibra totalmente o nosso estado de vigília aqui na encarnação. Foi essa a primeira informação que Carlos nos passou sobre essa importância do pesadelo. Assim, essas vibrações que está relacionado ao nosso interior em desequilíbrio, quando se transforma em pesadelo, é um processo de autodefesa da nossa mente, para não entrar num estado de desequilíbrio total. E temos exemplos disso aí, desse desequilíbrio. Nós temos no capítulo 22, vou citar aqui, vou falar no capítulo 22 do livro Os Mensageiros. Vamos lá visitar um pouquinho o que Aniceto nos ajuda a compreender. Indicando os doentes imóveis, acrescentou:
Todos os que dormem neste pavilhões permanecem dentro do mau sono. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vocês sabem que referência é essa? André Luiz, em seus estudos no livro Os Mensageiros, que é o segundo, né? Ele entra num pavilhão com cerca de 2.000 pessoas, aparentemente ali, adormecidas e em processo de pesadelo. E aqui ele está explicando. Ele está explicando que está relacionado com o nosso interior. E lá, dentro desses 2.000, como vocês podem ver lá no capítulo 21, 22, que ele descreve essa ação, esses 2.000, eles estão com 400, que eles estão com mais receptividade de influenciação magnética, para tirar desse processo de pesadelos que eles estão tendo para acordar. Mas que processo é esse? É um desequilíbrio aprofundado. Olha como eu disse, que informação grave. Lembra que eu falei lá atrás? Que informação grave. Porque se o pesadelo é um processo de ajuste vibratório, podemos entrar num agravamento tão grande de desequilíbrio interno que não conseguimos sair desse ciclo de pesadelos criados pela nossa mente. E quando desencarnamos, ficamos vivenciando mentalmente estas desarmonias criadas por nós mesmos. E não conseguimos sair desse mecanismo de autodefesa porque não temos estrutura. Não sabemos, não conseguimos conviver com o desajuste grave que nós fizemos perante a vida. Certamente com nossos irmãos. Então estão todos eles lá, 2.000, são 2.000 leitos, que eles fazem preces, que eles fazem tratamento fluídico, aplicam passes nesses 400 que eles estão intensificando o trabalho de passe magnético para fazer gradativamente eles acordarem, eles saírem deste ciclo dos pesadelos, que é um aprofundamento. Isso aí eu estou dando o exemplo do aprofundamento de um pesadelo que a gente tem. Porque todos nós temos problemas internos aqui, mesmo que a gente não lembre, todos nós temos ajustes a fazer. Porque se estamos nesse planeta de provas e expiações, é porque precisamos ajustar muitas coisas, muitas condutas, mudar o nosso pensamento, educar o nosso pensamento, educar quem nós somos, é a educação moral. Como falou Allan Kardec, está relacionada à educação moral. Se Leon Denis nos deu esse aspecto da importância desse desenvolvimento intuitivo para entrarmos em contato com o mundo espiritual, com os benfeitores que nos influenciam para o bem, esse mecanismo do pesadelo também é para ajuste. É para ajuste. Mas num grau elevado acontece isso aí que está descrito no livro Os Mensageiros. E tem mais, irmãos. Tem mais, que esse mecanismo ele é conhecido também por espíritos obsessores que, embora eles tenham moralmente, não sejam elevados, não tenham elevação moral, intelectualmente e de conhecimento, tem muitas vezes tem muito mais do que a gente.
de grandes estudiosos e sábios aqui da Terra. E conhece os processos de influência magnética. E conhece esse mecanismo do pesadelo. Às vezes, um espírito obsessor, que não tem assim Vamos agora fazer o aprofundamento dessa ação dos obsessores em nossos sonhos, ou seja, na influência magnética no interior de nossa mente para influenciar a formação de um pesadelo. Muitos deles conhecem. E muitos pesadelos são ações de obsessores. Ele consegue identificar aquele padrão energético mais denso que vibra no interior da nossa mente, e quando adormecemos, eles se aproximam e ajustam o seu pensamento com aquela área mental densificada que nós temos, e eles conseguem influenciar e criar processos de pesadelo, como essas imagens, né? Como Allan Kardec falou, essas imagens análogas à criação do pensamento, que na verdade ele diz análogas, mas que está relacionado, porque não foi assim criado intencionalmente, né? Um pensamento que você criou intencionalmente, mas criado a partir do desequilíbrio, do desajuste interno da mente. São esses detalhes que Carlos passou, né? Essas informações que só faz colaborar para compreendermos melhor. Então, o espírito, dentro desse nosso desequilíbrio, ele cria imagens para provocar pesadelos. E temos exemplos mais graves ainda dessa influência, de espíritos que têm um conhecimento ainda mais aprofundado, não só de provocar pesadelos, que dentro desse mecanismo de desequilíbrio interno, desse mecanismo, quando ficamos com um pensamento circular, contínuo, em torno de um desajuste, de uma gravidade de ódio, de raiva, de angústia, de dor, que não conseguimos sair daquele ciclo de pensamentos, que provocamos imagens relacionadas ao fato, como já expliquei anteriormente. Espíritos conseguem, muitas vezes, influenciar e ter um conhecimento de profundidade de tal forma que pode transformar um outro espírito que ele esteja com intenção de fazer, né, de fazer algum mal, de transformar o seu perispírito em um perispírito de um animal, que esse corpo, o perispírito é o corpo espiritual, né, quando estamos no plano espiritual, que ele é moldável de acordo com o estado vibratório da mente, de acordo com o estado vibrato. Então, quando estamos no plano espiritual, o nosso perispírito reflete o que nós somos, né? O que vibra. Então, geralmente, quando desencarnamos, temos a imagem da última encarnação. Aí, voltando para o exemplo que eu dei, temos assim um exemplo clássico no livro Libertação. Mas tem outros exemplos em outros livros também, no livro Libertação, que transforma em lobo. O espírito transforma o outro através da influenciação hipnótica dentro desse mecanismo do ciclo dos pensamentos, dentro dos ajustes internos, do interno, que ele percebeu no espírito que ele ia fazer a ação, que ele conseguiu captar, ele conseguiu sintonizar, ele influenciou de tal forma que criou este ciclo contínuo do pensamento, como se aquele espírito fosse um lobo. E dentro dessa criação de certeza, como diz Allan Kardec lá, que pode, lembra daquela citação da Gênese, que pode ser tão grave um processo do sonho, um pesadelo, que chega a esbranquiçar o cabelo. É um mecanismo mais sutil
do que o Espírito aqui, que eu estou dando exemplo, fez para transformar aquele espírito que ele direcionou sua raiva e sua ação mental e magnética para transformar num lobo. É o mesmo processo. O processo do pesadelo, que pode embranquiçar o cabelo, e o processo também do ciclo do pensamento, vamos dizer assim, de um pesadelo interno aprofundado, que uma ação exterior do espírito fez com que esse irmão aqui, dentro do seu próprio desequilíbrio, acreditasse que fosse um lobo, que tivesse uma vivência ali, é um pensamento que ele está ali vivenciando, que é um lobo. Consegue fazer de forma tão profunda que seu espírito, perispírito, se transforma em um lobo. E ele, naquele momento, a sua aparência vai gradativamente e se transforma num lobo. Parece coisa surreal, né? Mas está descrito. E eu estou só explicando o processo para a gente pensar, para a gente tentar mudar, para quando formos dormir, utilizarmos este momento para ajudar ao nosso equilíbrio, ao nosso caminho evolutivo. Façamos uma prece, entremos em contato com o mundo espiritual. Se tivermos um momento de ação de espíritos ou de desequilíbrios em razão de pesadelo, leiamos uma mensagem antes de dormir, peçamos ajuda aos nossos mentores, mudemos o nosso pensamento, que eles estão ali sempre para nos ajudar. Às vezes nós é que não conseguimos encontrar esse caminho de ajuste. E, fazendo mais um adendo dentro desse processo de mecanismo do sonho do pesadelo, temos os ovoides, que é um aprofundamento tão grande da desarmonia interna da mente, dentro desse ciclo de pensamentos restritos a ações de angústia e de dor, tão profundo que ele perde a forma espiritual, a morfologia perispiritual, e se transforma assim na forma de como André Luiz descreve, né, de um ovoide. Olhe que assim, a grosso modo, para a gente entender, claro que eu não estou falando dos detalhes específicos, que a gente nem tem conhecimento, mas a grosso modo, em essência, o mecanismo é o mesmo. Então, irmãos, tenhamos todos nós muita atenção com o período do sono. Fiquemos em prece e temos dentro de nós que Deus ofereceu, isso aqui já para o próximo vídeo, que Deus ofereceu para nós uma área, um caminho de ajuste vibrátil em harmonia. É o campo da consciência. É lá que fica registrado tudo que nós fizemos de harmonia com o bem, com o amor em sintonia com o pensamento divino. Não fiquem assustados porque eu falei aqui do pesadelo, mas eu falei para alertar, para a gente prestar atenção. Mas, por outro lado, tenhamos a ação profunda e transformadora da prece em nossa vida. E isso que estudaremos no próximo vídeo de encerramento do nosso estudo. O campo da consciência, a prece e a lei divina. Que Deus abençoe a todos nós e reflitamos sobre o bem, sobre a harmonia e o pensamento amoroso de Deus que vibra no nosso interior.